Então, eu vou voltar um pouquinho o que eu estava falando para poder engatar no raciocínio, tá? Porque eu estava iniciando o final, na verdade, estava terminando a explicação do sistema miccional infantil, né? Quando a chamada terminou. Então, eu disse a vocês que, recapitulando, o estímulo da bexiga, quando fica completamente cheia, ela acaba excitando os neurônios parasimpáticos, que vão para a musculatura lisa das paredes da bexiga, que é o músculo detrusor, ok? Esse músculo liso, ele se contrai e aumenta a pressão dentro da bexiga, do conteúdo da bexiga. Ao mesmo tempo que essa contração acontece, os neurônios somáticos que estão inibidos, que foram inibidos anteriormente, levam sinais ao esfíncter externo. Aí a contração da bexiga ocorre com uma onda levando, direcionando, né, a urina em direção à uretra. E aí a pressão exercida pela urina provoca uma força no esfíncter interno que se abre enquanto o esfíncter externo se relaxa. E aí o xixi sai. É assim que funciona o controle involuntário miccional das crianças, tá? E aí eu vou falar agora um pouco sobre o controle no adulto, para que vocês vejam qual é a diferença no funcionamento desse reflexo miccional. No adulto, a pessoa é treinada, né, a usar o banheiro. E quando ela é treinada, ela adquire uma resposta que ela aprende, né? A resposta é essa que inibe o reflexo de micção até que a gente, né, nós somos adultos, né, isso acontece, essa inibição ocorre até que a gente finalmente tenha um lugar apropriado para liberar a urina. Então, a gente comanda esse reflexo. E aí, esse reflexo que é aprendido, ele envolve as fibras sensitivas da bexiga, e essas fibras sinalizam o grau de enchimento da bexiga para a gente. Os centros no tronco cefálico e o córtex cerebral, ambos recebem a informação de que a bexiga está cheia e inibem o reflexo de micção, inibindo as fibras parasimpáticas. E também porque eles reforçam a contração do esfíncter externo. Isso tudo ao mesmo tempo, tá? Eles inibem as fibras parasimpáticas e, ao mesmo tempo, eles reforçam a contração da musculatura do esfíncter externo. E aí, no momento apropriado, momento esse que a gente sabe que pode finalmente relaxar os esfíncteres e urinar, esses mesmos centros removem essa inibição e facilitam o reflexo pela inibição da contração do esfíncter externo. Aí o esfíncter externo relaxa e a gente consegue provocar a pressão necessária para liberar o xixi, para liberar a urina, tá? Então, essa é a diferença que acontece entre o reflexo que ocorre nas crianças e o reflexo que ocorre no adulto, tá bom? Tudo bem? Posso seguir? Pode. Pode, professor. E aí, eu falei um monte de nomes, né, durante essa minha explicação, de um monte de estruturas diferentes, que são as estruturas que estão relacionadas com os reflexos miccionais. Eu falei sobre o sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. O parasimpático, ele participa do esvaziamento cervical, o simpático participa do enchimento vesical. E aí, a gente colocou aqui uma brincadeira para vocês, que é para fixar essa informação que eu disse anteriormente na cabecinha de vocês, que menino simpático não faz xixi. Por quê? Porque o simpático, ele participa do enchimento, ele não participa do esvaziamento. Tá? Então, gravem essa frase, menino simpático não faz xixi. O simpático enche, o parasimpático esvazia. Tudo bem? Uma outra estrutura é o centro contínuo miccional, que eu também citei nessas duas explicações aí sobre os reflexos. E esse centro, ele é a região na ponte responsável pela inibição do arco reflexo miccional.
enquanto o córtex, ele é um interruptor social. O córtex que nos dá a consciência de que estamos em ambiente comunitário, né? Estamos em público, não podemos liberar a urina. Ele é o nosso interruptor social. Além das estruturas que estão relacionadas com os reflexos miccionais, nós também temos inervações importantes, né, na própria bexiga, tá? E com isso nós temos, como a figura mostra para vocês, o nervo hipogástrico, os nervos esplânicos pélvicos e o nervo pudendo, que eu acho que vocês já ouviram falar bastante desse, né? O nervo hipogástrico, ele faz parte do sistema nervoso simpático e fibras aferentes. Se encontra entre T10 e L2. Tá? Os nervos esplânicos pélvicos fazem parte do sistema nervoso parasimpático e fibras aferentes. Faltou um F ali. Com origem S2 e S3. E o nervo pudendo faz parte das fibras eferentes somáticas e fibras aferentes também, com origem em S2 e S3. Tá? Além disso, nós temos os esfíncteres externo e interno, como eu disse nas explicações também. Tá? E essa é a inervação que está relacionada com a nossa bexiga e que tem relação direta com todo o processo de micção. E aí chegamos nas etapas da micção. São 6 etapas. A primeira delas é o enchimento da bexiga, seguida do estímulo do reflexo miccional. Depois, inibição do reflexo miccional. A quarta é a vontade consciente. A quinta é a desinibição do reflexo. E a sexta, por fim, é a própria micção. E aí a gente fez um esquema que fica bem simples para vocês entenderem como funcionam essas fases, tá? E aí a gente divide as etapas em 2 fases. O reflexo miccional, constituído pelas etapas 1 e 2, que funciona na seguinte ordem. Bexiga vazia, inicia o enchimento da bexiga, aí acontece um estiramento dos receptores, que passa informação para os neurônios sacrais aferentes e depois os neurônios eferentes, que geram a contração do músculo detrusor, consequentemente, a inibição do esfíncter interno até chegar na micção. Tá? Então, o esfíncter interno é inibido, o esfíncter externo relaxa e aí a gente consegue fazer o xixi. E aí a gente colocou um desenho, um esquema, né, da bexiga e do plexo, com as inervações para vocês poderem ver, o sistema nervoso simpático, parasimpático, nervo pudendo, para que vocês vejam mais ou menos como que acontece isso que eu expliquei agora no desenho, tá? O segundo esquema que a gente fez é sobre o controle consciente da micção. O primeiro esquema, ele é o controle inconsciente, né? O segundo é o consciente, que foi aquilo que eu expliquei, que funciona na gente, nos adultos. Ele envolve as etapas de 3 a 5. Como é que ele acontece? O centro contínuo inibe o reflexo da micção, e estimula o sistema nervoso autônomo simpático. E aí isso provoca um relaxamento na musculatura detrusora. Ao mesmo tempo, contração do esfíncter interno. E aí acontece o enchimento total. Esse enchimento leva informação para o córtex, estimula o córtex. O córtex nos passa informação da vontade consciente de fazer xixi. E aí depois o próprio córtex inibe esse centro contínuo, liberando o reflexo, ativando o sistema nervoso autônomo parasimpático e chegando na 6ª etapa, que é a micção. Tudo bem? Sim. Deu para vocês compreenderem pelo esquema aquilo que eu tinha explicado antes?
Se vocês quiserem, eu posso fazer um roteiro disso também, tá? Escrever tudo isso que eu estou explicando de uma forma mais fácil, né, para vocês depois estudarem. Ai, por Tá? favor. Porque eu sei que só ficar ouvindo o áudio, volta, ouve de novo, volta, fica meio complicado, né, para estudar. Tá? Não me incomodo, não. Eu passo e para vocês. Aí, essa imagem que está aí agora é a imagem do sistema miccional completo. Só que tudo em inglês, né? Mas é meio que o desenho daquilo tudo que eu expliquei anteriormente, tá? Como acontece. As setinhas são a direção dos impulsos e dos reflexos, tá? Para vocês depois entenderem com calma. E aí, o desenho do córtex cerebral envia, né, a mensagem para a uretra, inibindo, né, Gente, alguém abriu o áudio, fecha o áudio, por favor. Áudio aberto, fecha o áudio. Acho que é o Lucas. Fecha o áudio, Lucas. Vamos lá? Então, e aí o esquema, né, que mostra o córtex cerebral que envia as mensagens no nosso controle miccional, né, que inibe a musculatura interna, relaxa a musculatura externa e permite que a urina finalmente saia no momento oportuno para a gente. Tá? E aí, resumindo tudo isso que eu expliquei agora, o sistema nervoso autônomo simpático, ele atua diretamente sobre o detrusor e o esfíncter interno. Detrusor via noradrenalina, provocando relaxamento. E no esfíncter externo, via noradrenalina, provocando a contração. O sistema parasimpático atua sobre o detrusor via acetilcolina, provocando contração. E sobre o esfíncter interno, via acetilcolina também, promovendo o relaxamento. O sistema nervoso somático atua sobre o esfíncter interno via acetilcolina, provocando relaxamento. O centro contínuo miccional inibe o reflexo miccional. E o córtex cerebral inibe o centro contínuo miccional. Então, para vocês visualizarem isso, né? O nosso centro contínuo miccional, ele faz a gente segurar o xixi, até encontrar o momento oportuno para finalmente urinar. Quando a gente encontra esse momento, esse local, o córtex cerebral inibe o centro contínuo. E aí, consequentemente, o reflexo miccional deixa de ser inibido e a gente consegue fazer xixi. Tudo bem? Deixa eu dar uma pausa para poder ver com o Lucas se ele conseguiu alguma resposta. Lucas? Oi, professora. Eu botei no grupo, 3 pessoas só responderam. Letícia botou ok, Júlia ok, e teve um contato aqui também que só tá com número. Eu tenho que depois ver quem é. Eu acho que é... Ah, tá. Nem o Jansen, nem a... Nem a Nayara responderam. Responderam. Faltam só eles dois, na verdade, para responder. Isso. Eu acredito. Na verdade, só os dois não responderam ainda, não. Na minha opinião, eu acho que eles vão aceitar, porque se eles não estão fazendo a prova agora, eu acho que eles vão ter a oportunidade de fazer na segunda. Exatamente, o que eu ia falar. Eu acho que como só faltam os dois a responderem, eu acho que a gente pode seguir com a aula, porque é provável que eles dois hoje, por estarem de plantão, nem sequer conseguissem fazer o quiz, né? Então, a Nayara tá entrando. Uhum. Nayara tá entrando. Que bom, falta só o Jansen, então. Me faz um favor, Lucas. Enquanto a Nayara entra e eu falo diretamente com ela, envia mensagem pro Jansen, privado, que aí falta só ele, pra gente poder fazer o negócio certinho, tá? Obrigada. Vou mandar aqui para ele. Nada. Nayara.
Nayara já apareceu? Eu acho que ela tá sem áudio. Alguém pode escrever no chat para ela, por favor? Como está nas regras atuais? Ela respondeu, Alderson? Não, não respondeu ainda não. Mas ela está na sala virtual? Ela realmente... Tá. Tá? Agora ela tá agora tá parecendo que o microfone tá fechado. Nayara? Nayara, você ouve a gente? Eu mandei mensagem para ela no WhatsApp, no privado, perguntando para ela isso. Tá. Eu vou... Tem alguém no chat. A Nayara tá respondendo. Botou Eu oi. mandei mensagem aqui pro Jansen, só que parece que ele não tá nem com internet. Só foi Então, eu acho que vai ser providencial para ele. A gente empurrar o quiz para segunda. Nayara disse que pode ser. Então, vamos seguir com a nossa aulinha. Ótimo. Vocês são muito sortudos, tá bom? Muito sortudos. Sorte de vocês que o sistema deu ruim hoje, a gente se atrasou meia hora. Tudo bem. Vamos lá. Com isso tudo que eu expliquei agora, eu sei que não foi pouca coisa, a gente entende como funciona o sistema miccional. E para que a gente precisa entender sobre a micção? Porque nosso próximo tópico será sobre incontinência urinária. O que é incontinência urinária, portanto? A incontinência urinária, ela se caracteriza pela perda urinária involuntária. Normalmente é algo clinicamente demonstrável, porque se a pessoa está perdendo urina, não há dúvidas de que está com incontinência urinária, certo? E torna-se, por conta disso, um problema social. Ela comete tanto homens quanto mulheres, mas a gente grifou as mulheres por duas grandes razões. Primeiro, porque a gente está tratando nesse momento de saúde da mulher. E depois, porque 35% das mulheres acima dos 40 anos de idade são acometidas pela incontinência urinária, por algum tipo de incontinência urinária. Isso representa 5% da população inteira. Tá? E aí, quais são as causas possíveis de incontinência urinária? Infecções urinárias ou vaginais, efeitos colaterais de medicamentos, constipação intestinal, fraqueza de alguns músculos, em especial os músculos do assoalho pélvico, obstrução da uretra pelo aumento da próstata, no caso dos homens, doenças que afetam os nervos ou músculos e alguns tipos de cirurgia ginecológica. Tá? Também podem provocar certos casos de incontinência urinária. E aí vocês sabem, né, que nós temos alguns tipos de incontinência, mas eu destaquei aqui, nesse momento, os três principais, que são a incontinência de esforço, a urge-incontinência e a incontinência mista. Por que eu digo que são os três principais? Porque são aqueles que acontecem, que são mais incidentes, tá? São os que a gente mais encontra, especialmente nas mulheres. E aí eu vou fazer um resumo sobre como acontece, o que acontece em cada um desses tipos de incontinência para que vocês consigam fazer associações, tá? A incontinência de esforço, eu acredito que vocês imaginem
porque tem esse nome. Vocês conseguem imaginar por que se chama incontinência de esforço? Quem souber pode abrir o áudio e falar. Ninguém sabe, gente. O nome incontinência de esforço não faz vocês pensarem em nada? Vamos lá. A incontinência de esforço, ela tem esse nome porque ela pode acontecer, né? Na verdade. Pode falar. É quando você faz algum esforço interno, por exemplo, pegar uma caixa pesada, tossir, espirrar. Exatamente. Mas por que que a gente faz um esforço como esse e não tem perda de urina, e a pessoa que sofre de incontinência de esforço, ao fazer um esforço como esses, perde urina? Fraqueza muscular? Exatamente. Isso pode acontecer por conta de fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, que dão suporte para a bexiga, tá? Ou por fraqueza também, ou lesão do esfíncter uretral. Pode acontecer por conta dessas duas situações, tá? Ou fraqueza dos músculos do assoalho pélvico que suportam a bexiga, ou fraqueza do esfíncter uretral. E aí, se a pessoa tem uma dessas duas situações, quando ela faz um esforço, ela não consegue sustentar a urina e ela acaba perdendo, né, um pouco dessa urina. Essa incontinência, ela ocorre com muita frequência em mulheres, tá? Mulheres que ou tenham fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, isso frequentemente pode acontecer quando a mulher tem algum prolapso de bexiga, de útero, ou do próprio intestino, que a gente chama de bexiga caída, né? Essa síndrome. Por conta disso, né, essas situações acabam sendo também mais comuns em mulheres que já sofreram partos naturais, ou chamados partos vaginais, né, hoje em dia, embora também possa acontecer em mulheres que só tiveram parto do tipo cesariana, ou até mesmo mulheres que nunca tiveram filhos, tá? Mas são mais comuns em mulheres que tiveram partos vaginais. No caso dos homens, porque ela pode acontecer com os homens também, né, incontinência de esforço, ela acontece geralmente por conta de cirurgias ou por conta de algum trauma na próstata e na uretra, tá? Essa é a incontinência de esforço. Eu acho que ficou clara para vocês, ou não? Sim? Sim. Posso seguir? Sim. Ok. Passamos, então, para a urge-incontinência. Sim. A urge-incontinência também tem um nome que meio que leva a gente a imaginar algumas coisas. O que vocês imaginam que seja essa urge-incontinência? Alguém sabe responder? É quando não consegue. Quando você não consegue segurar junto. As teixeiras. É quando você não consegue segurar. Mas como é que isso acontece? O que leva a pessoa a sofrer de urge-incontinência? Porque tem uma razão, né? Quando não consegue cair a coisa assim? É o que eu não ouvi. Quando não consegue fazer contração. É pela questão do sistema sensorial que não consegue, não consegue receber sinapse? Está mais relacionada à parte sensitiva, né? A percepção Isso. da bexiga cheia, tá? Isso pode acontecer por conta de alguns fatores. Então, assim, é mais ou menos isso. A urge... Gente, mas passa tão rápido a hora, meu Deus do céu. A urge-incontinência, ela resulta da seguinte situação, né? A bexiga, ela se contrai sem a vontade, sem a nossa vontade. Por isso que a urge-incontinência também recebe o nome de bexiga hiperativa, tá? A pessoa, ela acaba tendo a sensação de que ela precisa correr para o banheiro, ela precisa correr para fazer xixi. Só que muitas vezes não dá tempo de chegar lá e ela acaba perdendo, tendo escape da urina. Isso pode acontecer até quando a pessoa não teve nenhum sinal, ela realmente não percebeu que estava com a bexiga cheia e que ia perder a urina, por exemplo, tá? Ela pode não ter nenhum tipo de sinal anterior.
Alguns pacientes que sofrem de urgem-incontinência por conta disso, eles acabam indo ao banheiro com muita frequência, mesmo quando eles nem estão com vontade, propriamente dita, né, de fazer xixi, para evitar que eles tenham perdas urinárias, para evitar que isso aconteça. Eles acabam também indo ao banheiro muitas vezes durante a noite, né, perdem o sono, interrompem o sono muitas vezes para poder fazer xixi, tudo para que consigam esvaziar a bexiga antes que ela fique cheia o suficiente para eles perderem urina involuntariamente, tá? Essa bexiga, ela vai se tornar hiperativa normalmente por conta de alguma infecção que inflame a superfície interna, que inflame a musculatura interna, o músculo detrusor. E aí, os nervos, né, por conta disso, os nervos que controlam a bexiga também podem estar relacionados com a hiperatividade vesical. Então, se a pessoa tiver alguma alteração na musculatura detrusora ou nos nervos que inervam a bexiga, ela pode perder essa sensibilidade e perder a noção da bexiga cheia. E aí acontece a urgem-incontinência, tá? É muito comum em pacientes neurológicos, por exemplo. Esses pacientes com muita frequência apresentam incontinência urinária como resultado da perda normal do controle sobre os nervos da bexiga. Então, geralmente, no caso neurológico, está mais ligado aos nervos que inervam a bexiga, tá? Em muitos casos, apesar disso, a causa pode ser até indeterminada, tá, gente? E aí é necessário uma investigação mais completa para se entender o que está acontecendo com a pessoa. Tudo bem? Deu para entender a urgem-incontinência? Deu. Professora, Diga. eles costumam muito, no artigo que eu li, eles estavam falando que a estimulação percutânea é bastante usada para bexiga hiperativa. É mesmo. É mesmo. Ela atua na parte nervosa, né? Então, ela acaba trazendo bom resultado. Ela estimula essa parte neural que está alterada. E aí devolve o controle para essa pessoa. Vou seguir para a incontinência mista. Tá? E aí, como o próprio nome já diz, ela mistura os dois tipos de incontinência mais comuns. Na incontinência mista, acontece tanto a incontinência de esforço quanto a urge-incontinência. Tá? Ela é a combinação desses dois tipos de incontinência que eu expliquei para vocês antes. Tá? Parece até mais complexo para o paciente, porque a gente precisa identificar que ele sofre de uma incontinência mista, porque ele sofre das duas ao mesmo tempo. Tá? Isso pode acontecer porque, ao mesmo tempo, né, ele teve alteração na musculatura do assoalho pélvico, que faz com que ele não consiga segurar o xixi, e também pode ter tido alguma alteração na parte relativa aos nervos ou no músculo detrusor, que faz com que ele não consiga perceber a bexiga cheia. Tá? Então, isso pode acontecer e não é pouco comum. Tudo bem? Vamos seguir. Sim. E aí, como eu disse a vocês, aqueles são os 3 tipos de incontinência mais comuns, mas nós temos outros tipos. Temos a incontinência por fístula urinária, a incontinência urinária e distúrbios da micção após cirurgias ginecológicas. Temos a incontinência por transbordamento, a incontinência ambiental ou funcional e a enurese noturna. E aí eu vou explicar de forma mais sucinta cada uma delas para que vocês pelo menos compreendam qual é o processo que envolve esses tipos de incontinência, tá? A incontinência por fístula urinária é o seguinte, a fístula urinária, né, esse nome, acho que vocês nunca ouviram falar em fístula urinária, mas ela existe. Ela é uma comunicação anormal, ela é anômala. As pessoas que apresentam fístula urinária, é provável que apresentem incontinência urinária por fístula urinária, tá? Nós não temos a fístula urinária, ela é anômala, mas ela é uma comunicação entre o trato urinário, normalmente bexiga, tá? E a vagina, no caso das mulheres. E aí essas comunicações anômalas, elas geralmente resultam de um procedimento cirúrgico pélvico, por exemplo, né? Uma mulher que passou por alguma cirurgia pélvica e aí
formou-se, após a cirurgia, essa fístula fazendo essa comunicação entre a bexiga e a vagina. Pode acontecer também por conta de processos inflamatórios, traumatismos, enfim, existem algumas possibilidades que ajudam, né, que favorecem a formação dessa fístula. E aí o que acontece? Como ela faz a comunicação da uretra, da bexiga, normalmente, pode ser também a uretra, mas geralmente a bexiga, com a vagina, a mulher não tem a percepção desse sistema todo urinário. E aí acontece um gotejamento urinário por conta disso. É um tipo de incontinência bastante severa e geralmente ela é contínua no pós-cirúrgico, porque esse gotejamento acaba ficando contínuo mesmo. Não chega a ser uma perda urinária em jato, é um gotejamento, mas ele é contínuo. A pessoa ela passa o dia todo com esse gotejamento. Então, normalmente, essa mulher acaba sendo necessário, né, que ela seja levada novamente à cirurgia para retirada dessa fístula e normalização do quadro dela. Tá bom? As incontinências urinárias e distúrbios da micção após cirurgia ginecológica tem alguma semelhança, de alguma forma, com a anterior, né? Elas podem até gerar uma fístula também, uma cirurgia como essas, mas enfim. Pacientes com incontinência urinária e outros distúrbios miccionais que procuram o urologista, essas pacientes, né, que procuram o urologista por conta de incontinência, geralmente já passaram por alguma cirurgia ginecológica. Então, na hora que o médico tomar conhecimento que há uma incontinência urinária e que essa paciente foi submetida a alguma cirurgia ginecológica, ele já vai fazer um link entre as duas coisas. Mas é importante saber que, normalmente, essa mulher não tinha nenhum tipo de incontinência ou perda urinária antes da cirurgia. Tá? Ela realmente é provocada por conta de alguma alteração que ocorre após a cirurgia ginecológica. Normalmente, essas mulheres não têm qualquer relação, essas cirurgias, né, anteriores, não têm nem qualquer relação com os sintomas atuais dela, tá? Não foi a cirurgia que causou a incontinência, mas a incontinência acabou sendo gerada após a cirurgia. Em que possibilidades, em que situações isso pode acontecer? Por exemplo, cirurgias de retirada de tumores ginecológicos podem afetar elas podem afetar o controle urinário, né, dessa mulher. Podem afetar a integridade do esfíncter uretral, podem provocar o enfraquecimento da musculatura, facilitando a perda de urina. Tá? Então, embora seja uma sintomatologia que acontece após a cirurgia ginecológica, não necessariamente a cirurgia provocou isso, mas ela pode levar a esse processo a acontecer. Normalmente, essas mulheres são levadas, né, para a correção de incontinência urinária cirúrgica, e até isso pode fazer com que os sintomas agravem. Pode provocar piora na intensidade das perdas, ou também o aparecimento da dificuldade para urinar e para evacuar. Então, é uma situação bastante complexa, porque envolve mais de uma cirurgia. A primeira cirurgia, né, anterior